Quais foram as 95 teses de Martinho Lutero em sua tentativa de reforma da Igreja que resultou na Reforma Protestante? Olá, seja bem-vindo ao canal Semanário do Pensamento. Neste vídeo vamos trazer a história de Martinho Lutero e suas 95 teses sobre a Igreja Católica. Se inscreva no canal e deixe a filosofia e o pensamento crítico a chegar a mais gente na rede. Martinho Lutero nasceu em 1483 e faleceu em 1546, e foi um teólogo, padre e professor alemão que desempenhou um papel central na Reforma Protestante, um dos eventos mais marcantes da história do cristianismo e da Europa Ocidental. Ele é amplamente lembrado como uma figura que desafiou a autoridade da Igreja Católica no início do século XVI, questionando práticas e doutrinas que considerava corruptas e se afastando em direção a uma nova compreensão da fé cristã. Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, em Eisleben, na Alemanha. Filho de uma família humilde, ele inicialmente estudou direito na Universidade de Erfurt, conforme a vontade de seu pai. No entanto, em 1505, após ter sobrevivido a uma tempestade violenta, fez um voto a Santa Ana, prometendo se tornar monge, abandonando a carreira jurídica. Ingressou na Ordem dos Agostinianos e tornou-se um estudioso das Escrituras. Em 1512, recebeu o título de doutor em teologia e começou a lecionar na Universidade de Wittenberg. O marco simbólico da Reforma Protestante foi o momento em que Lutero, em 31 de outubro de 1517, afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, embora alguns historiadores debatam a veracidade desse episódio. Nelas, ele criticou diversos aspectos da Igreja Católica, principalmente a prática da venda de indulgências, a compra do perdão dos pecados, e a ideia de que o Papa possuía autoridade divina irrestrita. As principais ideias de Lutero advogam a justificação pela fé, ou seja, a salvação é alcançada unicamente pela fé e não por obras ou contribuições financeiras. 2. A autoridade das Escrituras. No caso, somente a Bíblia é a fonte suprema de autoridade para a vida cristã, rejeitando a tradição eclesiástica como regra de fé. 3. O sacerdócio universal dos crentes. Todo cristão teria acesso direto a Deus, não sendo necessário um intermediário como o clérigo. 4. 2 sacramentos. Lutero manteve apenas o batismo e a ceia do Senhor, a Eucaristia, como sacramentos legítimos, rejeitando os demais da tradição católica. As ideias revolucionárias de Lutero desencadearam uma forte reação da Igreja Católica. Ele foi convocado em 1521 na Dieta de Worms e, após se recusar a renunciar às suas crenças, foi excomungado pelo Papa Leão X e declarado herege pelo imperador Carlos V. Refugiado no castelo de Wartburg, Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão, tornando-o acessível ao povo comum. Sua postura desafiadora e suas ideias geraram uma ruptura na cristandade ocidental, originando novas tradições cristãs denominadas igrejas protestantes, como o luteranismo. Martinho Lutero é uma das figuras mais influentes da história ocidental. Ele não apenas reformulou a teologia cristã, mas também desempenhou um papel crucial na formação da cultura europeia. Sua tradução da Bíblia ajudou a padronizar a língua alemã e suas ideias sobre liberdade religiosa e crítica à autoridade contribuíram para o pensamento moderno. Hoje, dezenas de denominações protestantes, luteranas e não luteranas, traçam suas raízes de volta às ideias de Lutero. Ele permanece como um símbolo de coragem e transformação, marcando o fim da hegemonia da Igreja Católica na Europa e o início de novas formas de fé e expressão religiosa. As 95 teses na íntegra. Primeira tese. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Segunda tese. E esta expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, à confissão e satisfação a cargo do ofício dos sacerdotes. Terceira tese. Todavia, não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento, quando não produz toda sorte de modificação na carne. Quarta tese. Assim sendo, o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo, a saber, até a entrada desta para a vida eterna. Quinta tese. O Papa não quer e não pode dispensar outras penas, além das que impôs ao seu alvitre, ou em acordo com os cânones,
que são estatutos papais. Sexta tese: o Papa não pode perdoar dívida senão declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus, ou então faz nos casos que lhes foram reservados. Nestes casos, se desprezados, a dívida deixaria de ser, em absoluto, anulada ou perdoada. Sétima tese: Deus a ninguém perdoa a dívida, sem que ao mesmo tempo o subordine, em sincera humildade, ao sacerdote seu vigário. Oitava tese: cânones poenitentiales, que são as ordenanças de prescrição da maneira em que se deve confessar e expiar, apenas são impostos aos vivos e, de acordo com as mesmas ordenanças, não dizem respeito aos moribundos. Nona tese: eis porque o Espírito Santo nos faz bem mediante o Papa, excluindo este de todos os seus decretos ou direitos, o artigo da morte e da necessidade suprema. Décima tese: procedem desajuizadamente e mal os sacerdotes que reservam e impõem aos moribundos penitências canônicas ou para o purgatório a fim de ali serem cumpridas. 11ª tese: este joio, que é o de transformar a penitência e satisfação prevista pelos cânones ou estatutos em penitência ou penas do purgatório, foi semeado enquanto os bispos dormiam. 12ª tese: outrora canônica poenae, ou seja, penitência e satisfação por pecados cometidos, eram impostos não depois, mas antes da absolvição, com a finalidade de provar a sinceridade do arrependimento do pesar. 13ª tese: os moribundos tudo satisfazem com sua morte e estão mortos para o direito canônico, sendo, portanto, dispensados com justiça de sua imposição. 14ª tese: piedade ou amor imperfeitos da parte daquele que se acha às portas da morte necessariamente resultam em grande temor. Logo, quanto menos o amor, tanto maior o temor. 15ª tese: este temor e espanto em si tão só, sem nos referirmos a outras coisas, basta para causar o tormento e horror do purgatório, pois se avizinham da angústia e do desespero. 16ª tese: inferno, purgatório e céu parecem ser tão diferentes quanto são um do outro o desespero completo, incompleto ou quase desespero e certeza. 17ª tese: parece que assim como no purgatório diminuem a angústia e o espanto das almas, também deve crescer e aumentar o amor. 18ª tese: bem assim parece não ter sido provado nem por boas razões e nem pela escritura que as almas do purgatório se encontram fora da possibilidade do mérito ou do crescimento no amor. 19ª tese: parece ainda não ter sido provado que todas as almas do purgatório tenham certeza de sua salvação e não receiem mais por ela, não obstante nós termos esta certeza. 20ª tese: por isso, o Papa não quer dizer e nem compreender com as palavras o perdão plenário de todas as penas, o perdão de todo o tormento, mas tão só as penas por ele impostas. 21ª tese: eis porque erram os apregoadores de indulgências ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas e salvo mediante indulgência do Papa. 22ª tese: com efeito, o Papa nenhuma pena dispensa às almas do purgatório, das que, segundo os cânones da Igreja, deviam ter expiado e pago na presente vida. 23ª tese: verdade é que, se houver qualquer perdão plenário das penas, este apenas será dado aos mais perfeitos, que são muitos poucos. 24ª tese: logo, a maioria do povo é ludibriado com as pomposas promessas do indistinto perdão, impressionando-se o homem singelo com as penas pagas. 25ª tese: exatamente o mesmo poder geral que o Papa tem sobre o purgatório, qualquer bispo e cura d'almas o tem no seu bispado e na sua paróquia, quer de modo especial, quer para com os seus em particular. 26ª tese: o Papa faz muito bem em não conceder o perdão às almas em virtude do poder das chaves, coisa que não possui, mas pela ajuda ou em forma de intercessão. 27ª tese: pregam futilidades humanas quanto alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa a alma se vai do purgatório. 28ª tese: certo é que no momento em que a moeda soa na caixa vem lucro e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. A ajuda, porém, ou a intercessão da Igreja, tão só correspondem à vontade e ao agrado de Deus. 29ª tese: quem sabe se todas as almas do purgatório querem ser libertadas, quando há quem diga o que sucedeu com São Severino e Pascoal.
30ª tese. Ninguém tem certeza da suficiência do arrependimento e pesar verdadeiros. Muito menos certeza pode ter de haver alcançado o pleno perdão de seus pecados. 31ª tese. Tão raro como existe alguém que possui arrependimento e pesar verdadeiros, tão raro também é aquele que verdadeiramente alcança indulgência, sendo bem poucos os que se encontram. 32ª tese. Irão para o diabo, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves de indulgência. 33ª tese. Há que acautelar-se muito e ter cuidado daqueles que dizem: a indulgência do Papa é a mais sublime e mais preciosa graça ou dádiva de Deus, para a qual o homem é reconciliado com Deus. 34ª tese. Tanto assim que a graça da indulgência apenas se refere à pena satisfatória estipulada por homens. 35ª tese. Ensinam de maneira ímpia quantos alegam que aqueles que querem livrar almas do purgatório ou adquirir breves de confissão não necessitam de arrependimento e pesar. 36ª tese. Todo o cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida, perdão esse que lhe pertence, mesmo sem breve de indulgência. 37ª tese. Todo qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, é particularmente de todos os bens de Cristo e da Igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem breve de indulgência. 38ª tese. Entretanto, se não deve desprezar o perdão e a distribuição deste pelo Papa, pois, conforme declarei, o seu perdão consiste numa declaração do perdão divino. 39ª tese. É extremamente difícil, mesmo para os mais doutos teólogos, exaltar-se diante do povo ao mesmo tempo a grande riqueza das indulgências e, ao contrário, o verdadeiro arrependimento e pesar. 40ª tese. O verdadeiro arrependimento e pesar buscam e amam o castigo, mas a profusão da indulgência livra das penas e faz com que se as aborreça, pelo menos quando há oportunidade para tanto. 41ª tese. É necessário pregar cautelosamente sobre a indulgência papal, para que o homem singelo não julgue erradamente ser a indulgência preferível às demais obras de caridade ou melhor que elas. 42ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos não ser pensamento e opinião do Papa que a aquisição de indulgências de alguma maneira possa ser comparada com qualquer obra de caridade. 43ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos a proceder melhor quem dá aos pobres ou empresta ao necessitado do que os que compram indulgência. 44ª tese. É que pela obra de caridade cresce o amor ao próximo e o homem torna-se mais piedoso. Pelas indulgências, porém, não se torna melhor senão mais seguro e livre da pena. 45ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê o seu próximo padecer necessidade e a despeito disto ganha dinheiro com indulgências, não adquire indulgências do Papa, mas desafia a ira de Deus. 46ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem fartura, fiquem com o necessário para casa e de maneira nenhuma esbanjem com indulgências. 47ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos ser a compra de indulgência livre e não ordenada. 48ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa precisa conceder mais indulgências, mais necessita de uma oração fervorosa do que de dinheiro. 49ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos a serem muito boas as indulgências do Papa enquanto o homem não confiar nelas, mas muito prejudiciais quando, em consequência delas, se perde o temor de Deus. 50ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa tivesse conhecimento da traficância dos apregoadores de indulgência, preferiria ver a Basílica de São Pedro ser reduzida a cinzas a ser edificada com a pele, a carne e os ossos das suas ovelhas. 51ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa, por um dever seu, preferiria distribuir o seu dinheiro aos que, em geral, são despojados do dinheiro pelos apregoadores de indulgência, vendendo, se necessário, a própria Basílica de São Pedro. 52ª tese. Esperar ser salvo mediante breves de indulgências é vaidade e mentira, mesmo se o comissário de indulgências e o próprio Papa oferecessem sua alma como garantia. 53ª tese. São inimigos de Cristo e do Papa quantos, por causa da prédica de indulgências, proíbem a palavra de Deus nas demais igrejas. 54ª tese.
comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando no mesmo sermão se consagra tanto ou mais tempo às indulgências do que à pregação da palavra do Senhor. 55ª tese. A intenção do Papa não pode ser outra do que celebrar a indulgência, que é a coisa menor, com um toque de sino, uma pompa, uma cerimônia, enquanto o Evangelho, que é o essencial, importa ser anunciado mediante sem toques de sino, centenas de pompas e solenidades. 56ª tese. Os tesouros da Igreja dos quais o Papa tira e distribui as indulgências não são bastante mencionados e nem suficientemente conhecidos na Igreja de Cristo. 57ª tese. É evidente que não são bens temporais, porquanto muitos pregadores não os distribuem com facilidade, antes o ajuntam. 58ª tese. Também não são os merecimentos de Cristo dos santos, porquanto estes sempre são o suficientes. Independente do Papa, operam graça do homem interior e são a cruz, a morte e o inferno do homem exterior. 59ª tese. São Lourenço chama aos pobres, os quais são membros da Igreja, tesouros da Igreja, mas no sentido em que a palavra era usada na sua época. 60ª tese. Afirmamos com boa razão, sem temeridade ou leviandade, que estes tesouros são as chaves da Igreja, que lhe foram dadas pelo merecimento de Cristo. 61ª tese. Evidente é que para o perdão das penas e para a absolvição em determinados casos, o poder do Papa por si só basta. 62ª tese. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. 63ª tese. Este tesouro, porém, é muito desprezado e odiado, porquanto faz com que os primeiros sejam os últimos. 64ª tese. Enquanto isso, o tesouro das indulgências é notoriamente o mais apreciado, porque faz com que os últimos sejam os primeiros. 65ª tese. Por essa razão, os tesouros evangélicos foram outrora as redes com que se apanhavam os ricos e abastados. 66ª tese. Os tesouros das indulgências, porém, são as redes com que hoje se apanham as riquezas dos homens. 67ª tese. As indulgências apregoadas pelos seus vendedores como a mais sublime graça, de certo assim são consideradas porque lhes trazem grandes proventos. 68ª tese. Nem por isso semelhante indulgência é a mais ínfima graça, comparada com a graça de Deus e a piedade da cruz. 69ª tese. Os bispos e sacerdotes são obrigados a receber os comissários das indulgências apostólicas com toda a reverência. 70ª tese. Entretanto, é muito maior o dever de conservar abertos os olhos e ouvidos para que estes comissários, em vez de cumprirem as ordens recebidas do Papa, não apregoem os seus próprios sonhos. 71ª tese. Quem levanta a voz contra a verdade das indulgências papais é excomungado e maldito. 72ª tese. Aquele, porém, que se insurgir contra as palavras insolentes e arrogantes dos apregoadores de indulgências, seja abençoado. 73ª tese. Da mesma maneira em que o Papa usa de justiça ao fulminar com a excomunhão aos que, em prejuízo do comércio das indulgências, precedem astuciamente. 74ª tese. Muito mais deseja atingir com o desfavor e a excomunhão aqueles que, sob pretexto de indulgências, prejudicam a santa caridade e a verdade pela sua maneira de agir. 75ª tese. Considerar a indulgência do Papa tão poderosa a ponto de absolver alguém dos pecados, mesmo que, coisa impossível de se expressar, tivesse deflorado a Mãe de Deus, significa ser demente. 76ª tese. Bem ao contrário, afirmamos que a indulgência do Papa nem mesmo pode anular o menor pecado venial no que diz respeito à culpa que representa. 77ª tese. Afirmar que nem mesmo São Pedro, se no momento fosse Papa, poderia dispensar maior indulgência constitui insulto contra São Pedro e o Papa. 78ª tese. Dizendo ao contrário que o atual Papa e todos os que o sucederam é detentor de muito maior indulgência, isto é, o Evangelho, dom de curar, etc., de acordo com o que diz 1 Corinto 12, 6-9. 79ª tese. Alegar ter a cruz de indulgências, erguida e adornada com as armas do Papa, tanto valor como a própria cruz de Cristo é blasfêmia. 80ª tese. Os bispos, padres e teólogos que consentem em semelhante linguagem diante do povo terão de prestar contas desta atitude. 81ª tese. Semelhante pregação, ao enaltecer atrevida e insolentemente
A indulgência torna difícil até homens doutos defenderem a honra e a dignidade do Papa contra a calúnia e as perguntas mordazes e astutas dos leigos. 82ª tese. Haja visto exemplo como este, por que o Papa não livra de uma só vez todas as almas do purgatório movido pela Santíssima Caridade, considerando a mais premente necessidade das mesmas, havendo santa razão para tanto, quando em troca de vil dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, livra inúmeras delas, logo por motivo bastante infundado. 83ª tese. Outro sim, por que continuam as exéquias e missas de ano em sufrágio das almas dos defuntos e não se devolve o dinheiro recebido para esse fim, ou não se permite os doadores busquem de novo os benefícios ou prebendas oferecidos em favor dos mortos, quando já não é justo continuar a rezar pelos que se acham remidos. 84ª tese. E que nova santidade de Deus e do Papa é esta, a consentir a um ímpio inimigo resgate uma alma piedosa e agradável a Deus por amor ao dinheiro, e não livrar esta mesma alma piedosa e amada por Deus do seu tormento por amor espontâneo e sem paga. 85ª tese. E por que os cânones de penitência, isto é, os preceitos de penitência que faz muito caducaram e morreram de fato pelo desuso, tornam a remir mediante dinheiro, pela concessão de indulgências, como se continuassem em vigor e bem vivos? 86ª tese. Por que o Papa, cuja fortuna é maior do que a de qualquer creso, não prefere construir a Basílica de São Pedro de seu próprio bolso em vez de o fazer com o dinheiro de cristãos pobres? 87ª tese. Que perdoa ou concede o Papa pela indulgência àqueles que pelo arrependimento completo têm direito ao perdão e indulgência plenária. 88ª tese. Afinal, que benefício maior poderia receber a Igreja se o Papa, que atualmente o faz uma vez ao dia, 100 vezes ao dia concedesse aos fiéis este perdão a título gratuito? 89ª tese. Visto o Papa visar mais a salvação das almas mediante indulgência do que o dinheiro, por que razão revoga os breves de indulgência outrora por ele concedidos, quando tem sempre as mesmas virtudes? 90ª tese. Desfazer estes argumentos muito sutis dos leigos, recorrendo apenas à força e não por razões sólidas apresentadas, significa expor a Igreja e o Papa ao escárnio dos inimigos e desgraçar os cristãos. 91ª tese. Se, portanto, a indulgência fosse apregoada no espírito e sentido do Papa, estas objeções poderiam ser facilmente respondidas e nem mesmo teriam surgido. 92ª tese. Fora, pois, com todos estes pregadores que dizem à Igreja de Cristo, paz, paz, sem que haja paz. 93ª tese. Abençoados, porém, sejam todos os pregadores que dizem à Igreja de Cristo, cruz, cruz, sem que haja cruz. 94ª tese. Admoeste-se os cristãos a que se empenhem em seguir seu cabeça, Cristo através da cruz, da morte e do inferno. 95ª tese. E desta maneira, mais esperem entrar no reino dos céus por muitas aflições do que confiando em promessas de paz infundadas.